Enquanto as crianças saem, eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Calma, quem tem medo de Apocalipse, pode ficar tranquila, Juliana, não vamos tocar o terror. Eu lembro que quando eu era criança, eu gostava muito da aula de educação artística, mas eu tinha aquela impressão de que os professores aproveitavam para não preparar a aula. Eu sei que eu posso estar sendo injusto, mas eu lembro que o único exercício que eu fazia era aquele de desenho cego. Não sei se vocês tiveram a mesma experiência, mas era assim, você fechava o olho e você ia fazendo um rabisco e só parava quando a professora ou o professor dizia pode parar. Aí você olhava, tinha ali uma coisa bem estranha, e aí a próxima etapa era você pintar os espaços que estavam ali e saía uma obra de arte. Robson deve se corroer por dentro, mas saía ali uma obra de arte bem diferente daquela que vocês veem aqui do lado direito. Mas eu gostava daquele exercício, eu achava que era artístico de alguma maneira. Eu penso que desenhar é uma das coisas mais difíceis que alguém pode fazer na vida, pintar então nem se fala. Sempre muito difícil você colocar no papel com a sua mão, sempre para a gente, assim, nós pobres mortais, colocar no papel aquilo que você visualizou na sua mente. Quando eu olho para o livro de Apocalipse, eu sempre imagino que era um exercício de arte contrária. O homem que escreveu Apocalipse teve visões e ali ele tinha a responsabilidade de transformar em palavra aquilo que ele estava vendo. E eu queria que você abrisse comigo lá no capítulo 1, que é a introdução dessa carta, ou melhor, desse livro profético. Eu queria ler com você a partir do 9 do capítulo 1 de Apocalipse, quando ele diz o seguinte: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreva no livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada, de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e me disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque nós podemos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós hoje, por meio de uma revelação tão profunda como aquela que o Senhor deu a João há tantos séculos atrás. Nós te pedimos que o Senhor nos ilumine para acolher com perseverança aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Que o Senhor traga à nossa mente e o nosso coração a tua presença. Que o Senhor acalme a nossa alma. Que o Senhor tome sobre si a nossa ansiedade. Que o Senhor nos ajude a estarmos aqui verdadeiramente para ouvir a tua voz. Que a tua palavra seja acolhida por nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que você em algum momento da sua vida já deve ter visto ou ouvido falar sobre o livro de Apocalipse. Eu sempre costumo dizer que é um livro que acaba sendo vendido da maneira errada, sabe? É como se o cartaz que fazem dele
não corresponde à verdadeira mensagem dele. Então ele acaba se tornando muito mais um livro sobre curiosidades, né, sobre dúvidas que as pessoas têm sobre o fim do mundo, do que realmente traz a sua mensagem, que é o propósito pelo qual Deus chama João para escrever esse livro de revelação para a sua igreja. É importante a gente lembrar algumas coisas básicas sobre o que é que estava acontecendo aqui. Depois que Jesus volta aos céus, a gente sabe que Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia. Depois disso ele convive alguns dias com os seus, aparece para algumas pessoas e depois ele é assunto aos céus, ele volta aos céus, né? E a partir desse momento a gente começa a viver aquilo que a palavra de Deus chama de os últimos dias. Os discípulos, agora apóstolos, têm ali a responsabilidade de cuidar da igreja, de continuar pregando as mesmas coisas que Jesus pregou, agora em outros lugares. Com esse começar da pregação, você vê na história da igreja o início de uma perseguição. Então, essas pessoas que eram os primeiros cristãos e as primeiras cristãs começam a sofrer perseguição e começam a enfrentar dificuldades para existir ali na região onde Jesus vivia. E o que é que acontece? Primeiro, os judeus não gostavam que os cristãos se reunissem como igreja. Primeiro, o cristianismo, os seguidores de Jesus, eram vistos como uma dissidência, como uma seita dentro do judaísmo. Então, os judeus não admitiam e não gostavam que aquelas pessoas assumissem a sua fé e deturpassem, dizendo que Jesus era o Messias dos judeus que era tão esperado por esse povo. Isso já provocou uma primeira onda de perseguição, talvez não tão violenta, já que os judeus não estavam ali no comando da autoridade do império ou com o poder para oprimir oficialmente esse povo. Daí, enxergando a igreja e a sua organização como ameaça, o próprio império começa a perseguir a igreja. Dentro desse período, acontece a invasão de Jerusalém, ali em 70 depois de Cristo, e a cidade cai. Né? Você vê ali uma onda de violência, onde acontece um tipo de diáspora. As pessoas que moravam ali se espalham pelo mundo. E nessa diáspora, nesse espalhar, os apóstolos também se espalham e vão ali pregar o evangelho, cada um para onde Deus os enviou. E acontece que João é o último dos apóstolos a morrer. Você vê que todo mundo é martirizado antes. Todos foram martirizados, ou seja, foram mortos por causa daquilo que pregavam, daquilo que faziam. O que nos é contado sobre João é que ele foi aprisionado numa ilha, mas não era Fernando de Noronha, era Patmos. Era uma ilha árida, é uma ilha que ninguém gostaria de passar férias. Tenha certeza que você não iria encontrar um resort lá. E aqui nós vemos que foi em Patmos que João um dia, e aqui no texto que a gente acabou de ler, nos conta que foi num domingo, que João teve uma visão e registrou no livro de Revelação, no livro que é o livro de Apocalipse. Eu imagino que tenha sido uma das tarefas mais difíceis que alguém pode ter na vida, porque é muito fácil você transcrever aquilo que você escuta, mas gênios são aqueles escritores que conseguem escrever aquilo que se visualiza, aquilo que se enxerga. E se você começa a ler esse livro de Revelação, você vai entender que as imagens que João viu eram imagens muito complexas, tanto que ele se apropria de uma linguagem do Antigo Testamento para trazer a verdade da sua visão para aquelas igrejas para quem ele escreve essas cartas. Então, até aqui a gente já descobriu o quê? Que João é quem escreveu Apocalipse, que João estava preso na ilha de Patmos, que ele teve essa visão num domingo. E a gente sabe que a igreja estava sendo perseguida. Então, essa visão surge para João, e aqui no texto que a gente leu nos diz isso, para que ele entregasse as 7 igrejas. Seriam as 7 principais igrejas existentes ali nos dias de João. E sempre que o número 7 aparecer em Apocalipse, lembre de completude. Tá? Lembre que a gente está falando de uma coisa que é completa. Então não é necessariamente e exclusivamente para aquelas 7 igrejas.
quando João tem a visão e Deus diz para ele que essa visão deve ser compartilhada, que ele deve escrever para que todas essas igrejas leiam, a gente está entendendo que é para que a gente também leia, porque é toda a igreja de Cristo espalhada pela face da terra, no tempo e na história. Então, essa visão que João teve não foi uma visão para virar filme, novela ou livros como deixados para trás. Não. É uma revelação que Deus dá para esse homem, para que ele traga para a sua igreja, para que a sua igreja encontre força para viver ali os dias mais difíceis que ela irá enfrentar. Você lembra que Jesus, ali quando estava perto de morrer, e João, ele é realmente o profeta escolhido por Jesus para falar sobre dias difíceis. João dá uma atenção muito especial, ali a partir do capítulo 14 do evangelho que ele escreve, às últimas palavras de Jesus, as últimas orações que Jesus faz pelo seu povo, lembrando que os dias vão ser muito difíceis, mas dando uma espécie de tranquilizada para que a gente saiba, olha, eu estou indo, mas eu estou indo preparar lugar para vocês. Pai, por favor, não desampare meu povo. Está chegando aí o Espírito Santo, que é o Consolador. O tempo todo, João lembra que os dias não vão ser fáceis. Lembra que Jesus fala que nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, a mensagem do Apocalipse não é uma mensagem diferente dessa. É uma mensagem onde Deus se apresenta como aquele que tem o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre o caos, inclusive sobre o sofrimento, inclusive sobre a perseguição. Então, essa é a mensagem desse livro, às vezes tão temido, né, e às vezes colocado como sendo algo tão difícil de você entender. E aqui, principalmente do capítulo 1 ao 3, em algum momento eu pretendo expor aqui o livro de Apocalipse, que eu acho que vai ajudar a gente a entender um pouco mais. Mas hoje a gente vai ficar somente nesse trecho. Mas o capítulo 1 ao capítulo 3, a gente tem um bloco, é uma sequência que é toda ligadinha, entendeu? Então uma coisa tem a ver com a outra, é como se fosse a mesma visão. E nesses três capítulos, a gente vai ver João descrevendo essa visão, que ele narrou aqui do versículo 9 ao versículo 20, e os seus desdobramentos. Essa visão, ele vê alguém como o Filho do Homem. Esse alguém como o Filho do Homem usa um manto branco, que vai até lá no chão, e tem um cinto dourado, ou melhor, de ouro, aqui na altura do peito. Esse homem tem a cabeça branca como a lã e como a neve, e os cabelos também. E ele tem olhos de fogo, e ele tem a língua como se fosse uma espada que corta dos dois lados. É uma figura aterrorizante, ou não? Mas é essa pessoa que aparece, e essa pessoa está passeando ali entre 7 candelabros. Essa pessoa está ali e também tem 7 estrelas. E esse homem está passando por aquele lugar. E aquele homem fala com a voz como se fosse o trovão. E o chão treme. Só que aí João tem essa visão nesse domingo, e ele vê aquilo, e ele olha à direita, ele aperta o olho assim, e aí ele percebe que quem está ali é aquele mesmo que tomou a ceia com ele. Lembra que ele reclinou a cabeça em Jesus? Ele vê e ele, opa, esse é aquele que eu vivi 3 anos da minha vida ali pertinho. Eu conheço esse rosto. Eu sei que tem muita coisa aqui, tem muita informação, mas eu sei quem é essa pessoa que está aí por trás. Ele reconhece ali a figura de Jesus. É muito interessante a gente perceber como é que a Bíblia, né, mostra a relação entre enxergar Jesus e aquilo que acontece com a gente. Às vezes a gente acredita, a gente entende que quando a gente vê alguma coisa, a gente acredita nessa coisa. Então, eu preciso ver para crer. Acho que todo mundo já ouviu essa expressão ou já até usou. Eu hoje mesmo eu falei isso sobre o kefir, que Ana estava me dizendo que kefir cura até alergia. Eu digo, eu preciso ver os exames de alguém antes e depois que usou kefir para poder acreditar. Só que quando se fala sobre Jesus na Bíblia, a gente fala sobre ver para transformar. Sempre que alguém foca em Jesus,
Sempre que alguém mira em Jesus e tenta conhecer Jesus, essa pessoa não sai apenas crendo em Jesus, mas ela é transformada à semelhança de Jesus. É isso que Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. Ele fala, vamos abrir lá, só para a gente montar aqui. O nosso próprio Espírito, quem me assemelha de Jesus a cada vez que eu olho para ele. E é mais ou menos isso, é mais ou menos essa a dinâmica que João pretende, ou melhor, que Deus, inspirando João, pretende que a gente tenha quando lembre a visão que João descreve no capítulo 1 de Apocalipse. O que ele quer aqui é que com essa imagem a gente lembre algumas coisas sobre Jesus, a gente mire os nossos olhos em alguns aspectos de Jesus que vão nos ajudar a sermos transformados por esse Jesus, não somente crer nesse Jesus, mas nós vamos nos assemelhando, nós vamos nos aproximando e principalmente nesse contexto em que a igreja está sendo perseguida em Apocalipse, nós vamos sendo confortados por esse Jesus. Eu sei que quando a gente fala de igreja, e fala de igreja perseguida, a gente fala sobre várias instâncias de pessoas que são perseguidas. Agora há pouco a gente falou sobre a Coreia do Norte. Rogério fez aqui uma excelente apresentação sobre o que está acontecendo com nossos irmãos na Coreia do Norte. São irmãos que precisam de uma intervenção divina, que todos os dias vivem os seus milagres, contam com a misericórdia de Deus lá na Coreia do Norte. A gente sabe que isso se repete em todos os continentes desse planeta Terra. A gente sabe que pessoas também sofrem muito nesse país em que nós vivemos. Às vezes não é uma perseguição oficial do Estado. Às vezes é um outro tipo de perseguição, aflição ou sofrimento. A gente sabe que pessoas aqui no nosso convívio, hoje também vivem dias de dores e sofrimentos. Portanto, quando a gente fala sobre essa figura de Jesus se aproximando da sua igreja, a gente não está falando somente da igreja instituição ou da igreja o grande grupo, sabe? Mas a gente está falando de Jesus se aproximando das pessoas por quem ele morreu na cruz do Calvário, onde quer que elas estejam espalhadas por esse mundo todo, inclusive no Rio de Janeiro e na Coreia do Norte. Então, esse Jesus faz questão de aparecer para João com algumas coisas que João entendia e que talvez a gente não entenda, mas que se a gente olhar direitinho para a Bíblia, a gente vai começar a entender um pouco mais o que é que acontecia aqui. Primeiro, o que é que João viu? João viu Jesus em pé no meio da igreja. Veja lá o capítulo 1 comigo de novo, por favor, lá no versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem. E lá no versículo 20, ele dá a explicação. Este é que é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Você lembra o que é que Jesus fala sobre o que é que nós somos lá no Sermão do Monte? Vocês são o sal e a luz do mundo. Vocês são o sal e a luz do mundo. O que é que Paulo escreve sobre o testemunho? Ninguém pode esconder debaixo da cama o quê? O candeeiro. A palavrinha que a gente traduz por candeeiro é a mesma palavra que aparece aqui no Apocalipse como candelabro. São artefatos que você constrói para iluminar alguma coisa, algum ambiente, o lugar em que você está. Pode ser um castiçal, um lampião, um candeeiro ou qualquer coisa parecida. Nessa imagem você vê Jesus passeando entre os candelabros. E ele disse lá no Sermão da Montanha que quem tem a responsabilidade de ser a luz do mundo, de iluminar o mundo em que vive, são os seus seguidores, ou seja, a sua igreja. E para não ficar confusão, o próprio Filho do Homem diz, olha, essas 7 estrelas são os anjos da igreja, e os 7 candelabros são a própria igreja.
Então não tenha dúvida de que essa figura poderosa que está aí sendo apresentada a você, João, é Jesus que anda em meio à igreja. Ele não está acima, ele não está ao lado, ele não está abaixo, ele se apresenta como sendo aquele, e eu gosto muito dessa imagem, que é como se fosse alguém que cuida, sabe, tá ali o candelabro, e aí a cera está caindo, arruma lá, está apagando, fecha aqui para continuar aceso, e vai lá e vê se está tudo bem naquele ali, e ele está ali passeando pelo candelabro e interagindo com eles, ele está envolvido com aquilo, e ele dá a certeza de que aqueles candelabros não estão sozinhos, em nenhum momento eles estão abandonados, Jesus continua passando por eles ali o tempo inteiro. Jesus mostra para João que ele continua se relacionando pessoalmente com a sua igreja. João, eu não estou mais aí, a gente não vai mais poder tomar aquele café junto, e eu falei que essa ceia só vai ser de novo agora lá na eternidade. Mas eu não os abandonei. Eu continuo passando e vivendo no meio de vocês. Então, eu tanto cuido de vocês, minha igreja, e pessoas que formam a minha igreja, quanto eu cuido também daqueles que são responsáveis pela minha igreja. E aqui ele usa a figura de 7 estrelas para falar sobre as pessoas que são responsáveis pela igreja, os pastores, os ministros, daquelas 7 igrejas que ele cita aqui no Apocalipse. Então ele lembra, olha, a coisa pode estar feia, mas não tenham medo, porque eu continuo no meio de vocês. E João usa aqui uma outra expressão que é muito forte, principalmente se você conhecesse o Antigo Testamento ali nos dias de João, você ia entender o que é que ele está falando. Lá no versículo 13, ele fala que esse homem passeia entre os candelabros, e era alguém semelhante a um filho de homem, ou filho do homem, numa tradução mais apropriada. Um filho do homem. Você já deve ter lido alguma coisa nos evangelhos, e se não leu, é importante que leia um dia, mas você deve ter observado que esse era um dos títulos preferidos por Jesus para falar sobre si mesmo. Então, isso é uma das formas mais recorrentes como Jesus se apresenta, como sendo o filho do homem. E aí a gente tem algumas inclinações naturais para entender o que é que seria esse filho do homem. Então ele está aqui demonstrando a humildade dele, que ele é 100% homem e também é 100% Deus. É verdade. Mas quando Jesus faz uso dessa expressão, ele está retomando uma expressão do Antigo Testamento, que também é muito cara ao povo de Israel, que esperava o seu Messias. Veja quem é que é esse filho do homem, lá em Daniel, no capítulo 7, nos versículos 13 e 14. Se você um dia quiser entender melhor o livro de Apocalipse, Daniel e Ezequiel são fundamentais. Mas aí é tarefa nível hard mesmo, tá? Tem que segurar um tempo aí para entender. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Olha a visão que Daniel teve. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Cara igreja, eu sei que é difícil ser perseguido. Cara igreja, eu sei que não é fácil ser entregue aos leões famintos. Mas quem está passeando aí pelo meio de vocês, não é qualquer um. É esse que vocês conhecem como sendo o Filho do Homem. É esse que se apresentou como o Filho do Homem. É esse que tem todo o domínio, todo o poder e toda a glória. É alguém que tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos no universo. Olha para esse homem e confronta o medo que você sente com esse homem que está passeando no meio de vocês. Olha para essa figura e veja se essa autoridade não traz paz ao seu coração.
é essa pessoa que está passeando no meio de vocês e está se fazendo presente e quer que você entenda que ele é esse filho do homem que você conhece do Antigo Testamento. Ontem eu estava em Águas de Lindóia e eu conheci uma pessoa muito interessante. Ela chama-se Natália. Pode falar o nome dela sem problema nenhum. E ela hoje é voluntária na APECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. E a gente encontrou ela por acaso num café em Águas de Lindóia. A gente estava passeando aí, Rosa, e ela foi contar o testemunho dela. E ela é mais mole que eu, ela chora mais que eu. Mas ela é uma figura bem peculiar, sabe? Ela diz que é punk, punk, roqueira e presbiteriana. Eu digo, tá pior que eu essa daí. E calvinista roxa, ela falando. Mas ela estava contando a história dela, e é uma confessão muito bonita. E ela dizia o seguinte: ela tem 4 filhos. E um dia estava muito mal, e aí ela buscava algum tipo de ajuda em todo lugar, o tempo todo. E ela foi numa sessão de Santo Daime e fez uso ali daquele chá. Disse que são 6 horas de ritual, é muito desgastante, é difícil e tal. E ela saiu dali muito pior do que entrou e não aguentava mais nada. E ela mora ali em São Paulo, perto da ponte da Lapa, que é ali perto da Lapa, e ela disse que foi para a ponte para se jogar. Ela decidiu que ia morrer aquele dia. Então ela foi para lá, estava decidida. E ela disse que sentiu alguma coisa segurando ela e ela não se jogou. E aí ela foi para casa e aí não tinha contato nenhum com o evangelho, nem ela, nem o esposo, que também vivia as mesmas lutas que ela. E ela disse que foi para o quarto e só fez ajoelhar e deu se tem alguém aí em cima. Olha para mim. E Deus, ela disse que sentiu claramente que Jesus estava ali com ela, e ela chorou muito, e ela disse que ali entregou a vida dela a esse ser que ela não sabia quem era, não conhecia, não sabia do que se tratava, mas ela disse só que queria viver aquilo para sempre, aquele amor para sempre. E ela sai do quarto. Quando ela sai do quarto, ela encontra o marido também chorando na sala, sem saber por que nem o que estava acontecendo, e ela conversa com esse marido, eles oram juntos, chegam os filhos, choram também, parece uma peça de humor, né? E aí os filhos chegam da escola e todo mundo chora e não sabe o que é que está acontecendo, e aí ela diz, olha, isso deve ser Jesus, então a gente tem alguma Bíblia em casa? Deve ter, vamos procurar. E aí acharam uma Bíblia e começaram a ler a Bíblia em casa e começaram a se interessar pelas escrituras lá. E ela disse que nos primeiros dias eles estavam muito bem e ela queria conhecer mais dessa Bíblia e desse Jesus, e eles liam muito, mas ela tinha um sentimento de medo horrível, terrores noturnos, uma opressão o tempo todo. E ela disse que certo dia ela chegou em Colossenses no capítulo 1, e ali ela viu Paulo descrevendo a autoridade que Jesus tinha sobre todas as coisas, sobre todos os seres espirituais, sobre todos os seres materiais. E ela disse que esse encontro com essa autoridade desse Jesus, que é humilde, mas tem poder sobre todas as coisas, todo domínio, toda a glória, todo o poder e toda a honra, trouxe uma paz para o coração dela, que a libertou de todo o medo. E ela disse, nunca mais eu tive medo. Eu, um dia, ainda trago ela aqui. Mas ela disse, nunca mais eu tive medo. E essa história dela me faz perceber como realmente, se a gente olha para Jesus, a gente começa a encontrar nele muitas das soluções para os nossos anseios, sabe? Quando a gente olha para Jesus, a gente lembra que quem está passeando no meio da gente não é alguém sem força, alguém que não está interessado, alguém distante, mas é alguém que está próximo, e alguém que diz e lembra, eu tenho todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade, e é bom que você lembre disso, porque é isso que vai dar força a você quando você estiver ali na frente dos leões famintos. Lembre quem eu sou. E tem mais coisa que João viu aqui nessa figura que passeava entre os candelabros. No versículo 13, por exemplo, ele continua dizendo que é um filho do homem
e que ele usa uma veste que chega até os pés e que tem um cinturão de ouro ao redor do peito. Se você volta lá para o Êxodo, você vai ver Deus ensinando ao povo como é que deve construir o tabernáculo e como é que o sacerdote deve se vestir. Como é que deve se vestir um sumo sacerdote. Eu sei que talvez a gente precise de um repertório um pouco maior do Antigo Testamento para entender isso aqui direito. Mas no Antigo Testamento, Deus vai ensinar para o povo, por meio de algumas figuras e o uso de alguns ritos, sobre a sua santidade, sobre pecado, sobre justiça, sobre salvação e sobre graça. E uma das formas que Deus usa, visuais mesmo, assim, plásticas, para o povo entender a sua santidade, é a arquitetura do tabernáculo, né? É a forma como aquela coisa é montada. Então tudo aquilo ali reportava algum aspecto de quem era Deus, e a roupa do sumo sacerdote não era algo diferente disso. Então ele usava uma roupa comprida também, de linho puro, e ele usava um cinto, e ele fazia um papel importante ali na religião do Antigo Testamento, que era ser o mediador mesmo entre o povo e Deus. Então você não tinha Jesus na época, claro, e aí o que é que acontecia? Se você quisesse agradecer a Deus por alguma coisa, você não tinha a liberdade de sozinho ir lá e, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu um livramento tão grande. Não, você ia lá e ia fazer a sua oferta de manjares. Então você ia botar flor de farinha, ia fazer lá um prato bem bonito, ia levar no templo e o sacerdote aqui ia fazer essa oferta para você. Se você cometesse um pecado bem cabeludo, aí você ia ter que ir lá e sacrificar um animal, e quem sacrificava esse animal era o sacerdote no seu lugar. Então a gente estava sempre precisando de alguém para mediar a nossa relação com Deus, né? Então esse sacerdote tinha na mente judaica ali, muito associado a ele, a ideia de alguém que intermediava a solução ou o perdão dos nossos pecados. E aqui esse filho de homem, que passeia entre os candelabros, aparece com a roupa de sumo sacerdote. Só que não é um sumo sacerdote qualquer, porque o sumo sacerdote não usava um cinto de ouro. Primeiro que o cinto do sumo sacerdote era aqui, era na cintura. O que João viu tem o cinto embaixo do peito, e é de ouro, não é de linho como era o do Antigo Testamento. Então a gente está falando de um sumo sacerdote que tinha um grau mais elevado do que o sumo sacerdote do Antigo Testamento. A gente está falando de Jesus se apresentando como aquele que é a solução definitiva para os nossos pecados. O nosso grande problema na vida não acredite nessa mentira, não é o problema que você enxerga hoje. Eu sei que se eu falar assim, feche o olho e pense aí o que é que aflige você hoje, qual é a sua causa impossível hoje, a gente vai dizer alguma coisa, né? É o boleto que eu tenho para pagar amanhã. Só que isso é uma consequência, porque o que a gente aprende na palavra de Deus é que o nosso principal problema chama-se pecado. Pecado é aquilo que causa separação entre nós e Deus. E um dos principais pecados, ou melhor, a origem de todos os pecados é a idolatria. É quando a gente tenta substituir Deus por outro ídolo. É quando a gente tenta colocar outra coisa no lugar de Deus na nossa vida. Então, tudo que a gente vive acaba decorrendo dessa substituição natural que a gente tenta fazer. E aqui a gente vê Jesus demonstrando visualmente, como se fosse no fonelógrafo, numa pintura, no filme, dizendo de maneira clara e visual para João que ele é a solução definitiva para os nossos pecados. E ele diz isso muito claro no versículo 5 aí do capítulo 1, quando ele fala assim, eu vou ler a partir do 4, que fica com mais sentido. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. A gente
para poder a gente entender o que se passa aqui e receber aquilo que Jesus está se propondo aqui, nós precisamos admitir que somos pecadores. Às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, sabe? De se olhar no espelho e enxergar que realmente nós somos pecadores. Que não tem ninguém no mundo que faça o bem sequer. Porque somente entendendo que eu sou pecador é que eu vou entender o papel fundamental de Cristo nessa história, como sendo aquele que nos liberta da escravidão do pecado. Aquele que nos liberta das consequências do pecado. Salvação é isso. Salvação é simplesmente a liberdade das consequências que o pecado traz para qualquer ser humano. E Jesus aqui se apresenta para essas igrejas: olha, eu sou poderoso, tenho todo o domínio, todo o poder, toda a honra e toda a glória. Eu sei que eu sou santo, mas eu também sou o sumo sacerdote. Eu é quem faço a mediação definitiva entre vocês e o Pai. Eu sou a garantia que vocês têm livre acesso ao Pai. Eu sou o alento de que, apesar de pecarem, vocês não terão mais sobre si as dívidas desse pecado, porque eu já paguei. Por isso vocês não precisam mais de sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote tem a cabeça branquinha, lá no versículo 14. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Cabelo branquinho como a neve, branco como a lã. Às vezes a gente cai na tendência do mundo moderno de menosprezar a velhice. Né? A gente até evita falar esse nome, ninguém é mais velho, é terceira idade, melhor idade, outono da vida, né? A melhor época da vida e por aí vai. É que nós temos essa tendência de diminuir ou de achar que essa fase da vida não é importante e não traz a dignidade que a Bíblia traz para ela. Quando a gente olha, por exemplo, para Provérbios, lá no capítulo 16, no versículo 31, vamos abrir lá de novo, que é bom sempre ver o que é que está se passando aqui. Provérbios 16, 31. Olha o que é que o sábio diz. Diz que o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor, e se obtém mediante uma vida justa. Então, envelhecer é demonstrar a dignidade. Envelhecer com maturidade e aproveitando a experiência que Deus vai dando para a gente, é demonstrar que a gente adquiriu sabedoria. Então, não existe nenhum demérito em se assumir vivendo a vivência que a gente vai tendo na vida, demonstrando visualmente, às vezes, que o tempo está passando, e que a gente está ficando mais sábio, que a gente está ficando mais maduro e mais experiente. Então, quando João vê essa figura, ele vê uma pessoa idosa. Ele vê uma pessoa idosa com todas as inferências que a mente oriental da época dele trazia para uma pessoa idosa. Então, ele associa aquilo com sabedoria, com maturidade e com dignidade. Lembra que todas as outras consequências do tempo que a gente sofre são consequências do pecado também, tá? Então a gente só fica mais fraco, às vezes com a saúde mais debilitada. Isso tudo são consequências do pecado na nossa vida, não é das pessoas que ficam doentes, tá bom? É na nossa vida, do ser humano. A gente sofre isso por isso. Mas João aqui enxerga Jesus perfeito. Então, para essa imagem, os cabelos brancos trazem somente a ideia da sabedoria que o tempo traz. E qual é o tempo de Jesus? A eternidade. Então, se você tem a cabeça boa, você deve lembrar o que é que Tiago ensina sobre provação lá no capítulo 1. Vamos recuperar aqui. Tende por motivo de toda alegria ao passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aí lá na frente ele diz: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que nada lhes impropera, ou seja, pede em troca, e vai ser concedida a você. Então, quando eu estou sendo provado, o que é que eu preciso? Sabedoria. Se eu estou sendo perseguido, o que é que eu preciso? Sabedoria. Se a coisa está difícil,
Se a situação está difícil, o que eu preciso é sabedoria. É a sabedoria que vai me ajudar a vivenciar aquela provação, aquela luta, aquele deserto, aquele vale da sombra da morte, como algo que vai me levar rumo à imagem de Jesus. Então, sabedoria é fundamental para que no sofrimento eu consiga produzir a imagem de Cristo. Por isso que Jesus aparece para João como sendo aquele sábio da eternidade, com as suas cães brancas, com o seu cabelo branco como a neve. Olha, eu vivi, meninos, eu vi. E se vocês vão precisar de sabedoria nesse sofrimento, eu estou passando no meio de vocês e vocês podem contar comigo. E a imagem continua sendo muito rica, porque esse homem tem os olhos de fogo, e os olhos de fogo são justamente o contraste daquele olho que a gente acorda, sabe, aquele olho pela metade, pelo menos eu e Rosa. A gente acorda assim, com o olho de não quero viver hoje. Para mim basta. Não é isso, Rosa? Os olhos flamejantes de Jesus são justamente o paradoxo da cabeleira branca que aparece aqui cheio de sabedoria. Enquanto seus cabelos brancos demonstram o sábio da eternidade que já viveu muito, os olhos flamejantes demonstram a sua vivacidade e a sua ação constante, passeando os seus olhos sobre a terra. Quem lembra do texto de Isaías, quando fala que os olhos do Senhor varrem toda a terra procurando verdadeiros adoradores. Os olhos de fogo de Jesus provam as intenções do coração. Os olhos de fogo de Jesus vão no profundo da nossa alma. Os olhos de fogo de Jesus querem dizer que você não está sozinho, apesar de você parecer que está tudo bem. Eu sei como é que as coisas estão lá dentro. Desses olhos nada escapa. Lembra da música que é da Beatriz, né? Será que ela é moça? Será que é bobagem? Será que é atriz? Acho que só eu conheço essa música, não? Marisa Monte, conhece também, obrigado, Naelma. Mas é uma mulher que é atriz e ela finge o tempo todo que está bem. E Jesus aqui diz, olha, não tem isso aqui. Os meus olhos chegam onde ninguém chega. Eu estou procurando as coisas e nada deixa de ser visto por mim. Por isso que meus olhos são flamejantes. E Jesus vai dizendo aqui característica sobre característica. E ele vai lembrando para a igreja perseguida quem ele é. Ele vai lembrando para a gente quem ele é. Ele vai reforçando para a gente quem ele é. E a gente vai lembrando quem ele é e a gente vai se transformando. A gente vai aprendendo a passar pelo vale da sombra da morte. A gente vai enxergando esse sofrimento com outros olhos. A gente começa a enxergar a perseguição com outros olhos. E aí, como se não bastasse toda a descrição, ele diz para João, né? E João, quando vê essa figura, e tem essa língua, tem esse pé, e João cai de joelho, ele não sabe o que dizer, ele tá ali, ele deve estar muito emocionado, atemorizado, e ele se prostra. E Jesus, sempre que vê alguém prostrado, ele vai ao encontro. Jesus não menospreza nunca um coração contrito. Ele não menospreza nunca o impacto que ele causa em alguém. Não se esqueça disso nunca. E ele vai em direção a João e ele coloca a sua mão direita sobre ele e diz, João, não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e eu também sou o último. Se você não entendeu, eu estava desde o princípio. Eu nunca soltei a corda. Não vai ser agora. Eu não disse que ia ser fácil, mas eu estou aqui. Estou passeando no meio dos candelabros. Por isso, João, não tenha medo. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão. João, escreva. A minha igreja precisa saber. João, escreva, porque os dias não vão ser fáceis. E a minha igreja precisa ouvir, não tenha medo. Sabe essa sensação que você está tendo, João, de conforto
e de consolo. Esse abraço que você está sentindo, a minha igreja precisa sentir. Por isso, faça todos os esforços que você puder fazer para registrar isso que você está vendo. Porque quando a minha igreja olhar para isso e lembrar disso, ela vai ser confortada, ela vai ser consolada, ela vai encontrar força onde não tem. Por isso que quando a gente fala de igreja perseguida, a gente fala da gente também. Porque todo mundo sofre. Não me venha dizer que você é pauliana. Pauliana é uma história antiga. Eu tenho sempre que fazer os hiperlinks, né? De antigamente que fazia o jogo do contente. Então, para ela sempre achava um lado bom em tudo. Mas se você é feito de carne e osso, você também sofre, eu tenho certeza disso. E de alguma maneira, essa visão que o João teve é para você. É para a Igreja Libertas, é para a Igreja do Brasil, é para a Igreja da Coreia. Nós participamos dessa causa segurando a corda aqui. Nós oramos pelos nossos irmãos, para que eles vejam todos os dias esse Jesus passeando por aquela igreja. Nós temos a certeza disso, de que apesar de todo esse sofrimento, Jesus continua presente, continua segurando, continua conduzindo a história da sua igreja no mundo inteiro. E essas coisas muitas vezes acontecem para a gente lembrar que Jesus continua no comando, que Ele continua sendo dono de todo o domínio, todo o poder e toda a glória. Que essas verdades de Jesus possam trazer conforto ao nosso coração, possam trazer consolo à nossa alma, renovar a nossa fé e nos mover também em direção àquela parte da igreja que hoje sofre. A gente não pode comparar sofrimento, porque sofrimento dói na medida que a gente sente. Mas a gente pode ter compaixão e pode se colocar no lugar do outro. E isso também é ser igreja. Queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, que a gente possa primeiro falar com Deus pessoalmente e responder a Ele em oração aquilo que a gente ouviu da sua voz hoje, por meio da sua palavra. Hoje Jesus diz para a gente, não tenha medo, olha para mim. Então olha para Jesus e diga para Ele como é que você responde esse chamado que Ele faz. Pai, às vezes a gente se esquece. Às vezes a gente está na ilha de Patmos e só enxerga a aridez ao nosso redor e esquece daquilo que a gente viu um dia. Pai, eu te peço que hoje o Senhor traga a nossa memória de maneira que aqueça o nosso coração aquela imagem que o Senhor se apresentou para João há tanto tempo atrás e que o Senhor inspirou de maneira tão especial que ele registrasse, que pudesse aquecer o nosso coração hoje. Que a gente possa sentir o Senhor passeando no nosso meio, cuidando da sua igreja. Que a gente possa realmente encontrar refúgio, segurança no Senhor que tem toda a autoridade sobre a sua criação, sobre os céus e a terra. Que essa autoridade possa nos dar segurança, possa tirar de nós todo o medo, possa nos ajudar a parecer mais com Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar a buscar o Senhor que tem a sabedoria da eternidade para nos ajudar a enfrentar as aflições dessa vida. Que o Senhor possa nos dar a tranquilidade de que os teus olhos nos alcançam, de que o Senhor se preocupa conosco. Nos ajude, Pai, a ouvir e a experimentar a Tua voz nos dizendo, não tenha medo, eu sou o princípio e eu sou o fim. E isso é soberania de verdade, Senhor. Que isso alcance o nosso coração, possa nos trazer paz, possa nos trazer segurança. Te pedimos especialmente pela Tua igreja perseguida, e hoje especialmente pela Tua igreja na Coreia do Norte. Que o Senhor mobilizou o coração de homens e mulheres na criação dessa campanha, porque nós sabemos que o Senhor se agrada que nós oremos uns pelos outros. E chega naquele lugar, Pai, com milagre. E que no Teu tempo aquelas barreiras caiam. E que a liberdade chegue para que aquele povo possa Te buscar, possa cultuar o Senhor livremente,
possa falar do teu evangelho. Nos colocamos na tua disposição para orar, para contribuir e para ir, se assim o Senhor desejar. Sê com a tua igreja, sê conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, pessoal, hoje, como a gente falou aqui, o Rogério está nos trazendo um pouco dessa campanha que a Missão Portas Abertas faz. Eu, quando cheguei aqui, uma das coisas que eu mais gostei dessa igreja, quando eu vim aqui ainda conhecer, eu decidi que eu ia querer vir para cá por causa daquele quadro. Depois eu descobri que tem gente que não gosta dele, mas eu gosto muito. Mas esse quadro, depois eu soube a história dele, que ele foi feito para um dia como hoje, não foi isso, Rogério e Robson? Para um domingo da igreja perseguida. E que ele tinha uma história, que era sempre que a gente olhasse para ele, lembrar das pessoas que estão lá fora e que precisam da mensagem de Jesus Cristo. Aqui dentro é muito confortável. Eu sou doido por esse prédio aqui e o conselho sabe disso. Né? Então, assim, uma das coisas que eu não queria era sair daqui, que eu acho charmoso, bonito, legal e tudo mais. Mas a tendência da gente ficar aqui e achar isso aqui muito massa para sempre é muito grande. Por isso que eu acho aquilo ali fundamental. Porque aquilo ali me lembra que todas as vezes que eu estou aqui e estou pregando, eu estou falando para vocês, mas tem gente lá fora que precisa ouvir, tem gente lá fora que a graça precisa alcançar e que Deus nos colocou aqui nesse lugar com esse propósito e com esse objetivo de transmitir graça. E graça não se estoca, sabe? Graça a gente não acumula, a gente recebe para transmitir. Então, que hoje, quando a gente ora pela igreja perseguida, a gente lembre dos irmãos da Coreia do Norte, mas lembre também de que a gente não é um fim em si mesmo. A Libertas não é uma igreja para somente se alimentar. Isso dá obesidade. E aí a gente vai ter que fazer uma bariátrica e a recuperação é muito difícil. Já me disseram. Tá? Então é importante a gente lembrar sempre disso. Eu pedi para Rogério falar agora no final do culto, antes da oração final, um pouquinho sobre a missão Portas Abertas, de maneira muito rápida, e como a gente pode se envolver e ajudar. Logo depois do culto, você sabe que ali fora a gente tem um gasofilácio. O que é isso, Vandido? Eu conheço essa palavra. É aquela caixa de madeira ali. Aquela caixa de madeira serve para muitas coisas. Para você ajudar a Igreja Libertas contribuindo de maneira bíblica, e hoje vai servir especialmente para você depositar ali as suas ofertas para a missão Portas Abertas, que vai investir aquilo que a gente arrecadar aqui e as outras... Quantas igrejas, Rogério? 10 mil e alguma coisa igrejas com missões na Coreia do Norte. É interessante que nesse congresso que eu estava, que eu encontrei na Natália, eu hoje passei um pouquinho, mas é só hoje, prometo, caro convidado, que é só hoje. Essa pessoa, a gente estava lá com um preletor da Coreia do Sul, e se falou muito sobre a Coreia do Norte, porque é um dos motivos de oração da Coreia do Sul, é que a barreira caia e que as Coreias sejam unificadas. E a maneira como eles oram por isso é muito tocante, sabe? Assim, eles falam sobre isso com muita paixão. Do jeito que a gente fala das coisas que são muito próprias nossas, né? E eles falam porque é uma causa muito deles. Então, que a gente possa orar por isso, possa se envolver com essa causa também. Certo? Rogério, por favor, venha concluir a apresentação de Portas Abertas. Logo depois a gente vai orar, encerrando o culto.